Capítulo 24, a prece de Ismália. Então Alfredo sinaliza para todos que está na hora, é o momento de oração no posto de socorro. Então todos se reúnem naquele ambiente central, alguns trabalhadores permanecem próximo aos leitos e eles aproveitam o final de tarde, o pôr do sol maravilhoso, e André observa que Alfredo pede para apagar todas as luzes artificiais para eles aproveitarem aquelas tonalidades maravilhosas do crepúsculo. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar. Imenso teto azul iluminado à distância. Que maravilha! Aproveitando a luminosidade natural. Aniceto é convidado para fazer a prece, mas ele se recusa. Coloca que cabe a Ismália que conduz a prece. E Alfredo ele passa uma orientação para todos que vale para todos nós. Ele vai falar, Alfredo vai aconselhar para que todos acompanhem em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo à recomendação do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Então, a prece onde um fala, os demais acompanham, os demais repetem, os demais se envolvem, se comprometem com aquela fala. Ismália, ela vai falar, entre outras coisas, vai pedir, é uma prece de rogativa mesmo, ela vai pedir ao Pai Criador, aos irmãos que dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo, despertai, Senhor, despertai-os do sono doloroso e infeliz, acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos, apiedai-vos, levantai-os, desculpai vossos filhos desventurados, permite caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. É a primeira parte da prece da Ismália, essa rogativa infinita, e todos se enchem de júbilo, do coração fica cheio de luz. E André vai falar, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara, luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. O mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente, cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois dela, em brilho, vinha a luz de Aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida tínhamos Alfredo. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes. Logo após, Vicente e eu. Mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso,
considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. E Ismalha continua a prece, dessa vez uma súplica. Ela vai falar: Senhor, aqui se encontram infortunadas mães, pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade, cônjuges desventurados, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Agora dormem. Esse sono não traduz repouso do pensamento, são vítimas de terríveis pesadelos. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. Vossos filhos transviados, nossos companheiros de luta, rogamos igualmente por nós. A verdadeira noção da fraternidade universal, ensinai-nos a transpor as barreiras, as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado. Ajudai-nos, ensinai-nos, nós que dormimos em tempos indos nos poços de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores. Que maravilha de súplica, pedindo para todos, pedindo para todos os necessitados e incluindo aquele grupo que também se achava em condição de necessitado. De uma forma diferente, com certeza, já desperto, já atuando, já trabalhando, mas igualmente necessitado. E André vai descrever os efeitos da oração. É tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesma a fim de olhar em torno. Fixando indistintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Então, primeiro, eles recebiam as luzes, esses flocos de luminosidades que vinham do céu, entravam em cada criatura e depois saía de cada criatura para o todo, para aqueles necessitados, aqueles assistidos. A bênção da oração. Capítulo 24, a prece de Ismalha, pergunta. Comente a frase. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida.